Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a Patrícia Goulart, que é fisioterapeuta, e a Sara Davi, que é psicóloga. E nós vamos falar um tema hoje em relação a algumas disfunções que a mulher possui e o homem também. E hoje a Patrícia vai falar um pouquinho sobre a parte feminina e a Sara um pouquinho sobre essa interação do casal em relação ao sexo. Então vamos lá. Paty, o que tu tem para nos dizer sobre esse assunto? Então, apesar de a gente estar no pleno século XXI, né? Hoje em dia ainda as mulheres têm muita resistência em falar sobre a saúde íntima. Então elas se sentem envergonhadas. Às vezes elas apresentam alguma disfunção pélvica e têm vergonha de comentar com as amigas e principalmente com o médico. Dentro das disfunções pélvicas mais comuns, nós temos as disfunções urinárias e as disfunções sexuais. As disfunções urinárias podem ser a incontinência urinária, que é a perda involuntária de urina na tosse, no espirro, na gargalhada. Também nós temos aquela questão assim, quando a mulher chega, bota a chave na fechadura, já começa a trançar as pernas e até chegar ao banheiro tem essa perda de urina. Às vezes na atividade física, no exercício físico, no levantamento de peso também ocorre essa perda urinária. Isso a partir de que idade? Em qualquer faixa etária, mas principalmente após a menopausa, que por conta do desequilíbrio hormonal e do fator envelhecimento também. Na mulher, a gente tem outros fatores que também influenciam totalmente, como a gestação, parto, né, esse desequilíbrio hormonal que eu já comentei com vocês. Temos a questão também dos hábitos de vida. Então as mulheres que praticam atividade de impacto, praticam algum esporte ou atividades de impacto como crossfit, treinamento funcional, jump, são todas modalidades que influenciam totalmente na musculatura do assoalho pélvico. Fortalecer a musculatura para evitar esse tipo de... Exatamente. O ideal é fortalecer a musculatura, não é que a mulher não possa fazer esse tipo de exercício. Mas ela tem que fazer um complemento em cima do que ela já está fazendo. Exatamente. Fazer um exercícios específico para a musculatura do assoalho pélvico, né? Saber ter consciência corporal de, na hora dos exercícios, ativar essa musculatura para não levar a essas disfunções pélvicas. Então, e não é da nossa cultura trabalhar esse tipo de musculatura. E falta de conhecimento também, né? A falta de conhecimento. Porque muitas pessoas, como eu falei, de repente se preocupam muito com a atividade física e esquecem desse lado, né? E é como você falou desde o início, né? Às vezes as mulheres não gostam de falar sobre esse tema, né? Não. E principalmente com o parceiro, que o tema nosso hoje é a relação ao parceiro homem, né? Exatamente. De como trabalhar com isso. Então a mulher se torna um pouquinho inibida, ou até com vergonha, e deixa de ter aquele... interesse sexual pelo parceiro, né? Nas disfunções sexuais a gente tem a diminuição do desejo sexual, a dor na relação. Isso você falou num vídeo seu e me chamou a atenção nisso, que a mulher muitas vezes tem a dor durante a relação. Exato. E é um outro motivo que ela evita a relação também, né? Exatamente. Geralmente a mulher, quando começa com uma dor na relação, ela já fica com medo. Então, isso influencia totalmente psicologicamente, né, Sara? Que a mulher, ela já vai para a relação com medo e ali na hora ela já tensiona mais a musculatura e essa tensão gera mais dor. E a mulher entra num ciclo vicioso de medo, tensão, dor. E aí a gente tem que quebrar esse ciclo vicioso. Sim. A psicóloga, né, vai quebrar fazendo um trabalho psicológico e eu, no caso, faria o tratamento físico na musculatura, de ganho de consciência corporal, de relaxamento da musculatura. E esse é um dos casos também que envolve totalmente o relacionamento amoroso. Sim. Né? Porque a mulher, se ela fica com medo, ela foge, né, do parceiro. E muitas vezes, como você falou, ela não comenta com ele. Então, eu acho que às vezes também falta diálogo entre o casal. Então é isso que eu quero passar para vocês, pessoal. Então, assim, o homem também tem que ter ciência, né? Que a mulher também tem suas disfunções também, né? Exatamente. E tem que ter muita conversa. Então, para essa conversa, qual seria a linha, Sara, para o pessoal? O diálogo, na verdade, ele é algo construído, né? Então, quando a gente chega falando de casais maduros, né? Você não vai conseguir desenvolver isso do nada lá, depois de muito tempo de casado. Então é algo que tem que ser construído.
Só que não, como a Paty falou, a questão da cultura, culturalmente... Que o brasileiro fala que o brasileiro é liberal, mas na verdade tem muitos tabus, né? Muito. E isso tabus, influencia, né? porque isso está diretamente ligado ao conceito psicológico, né, que fica lá na nossa subjetividade e é o que determina o nosso comportamento, né? O comportamento sexual, a forma que você vai se colocar em relação a isso. Então, o que a sociedade coloca, né? E aí cada mulher, ou cada um com as suas questões particulares e pessoais, vai determinar a forma que ela vai se comportar. Então, baixa autoestima influencia nisso, né? A questão, a mulher entra nesse ciclo de medo, né? De insegurança. Então, a insegurança, ela é um limitador muito grande. E a mulher em si já é insegura, né? Sim, a gente precisa, a mulher tem essa necessidade de se sentir, né, desejada, aceita, porque enquanto para o homem a questão sexual ela é muito mais biológica, para a mulher ela é muito mais emocional e psicológica. Com certeza. Né? Então, a mulher, para que ela possa se sentir desejada, que ela possa curtir, que ela possa experimentar, né, como deve ter realmente, porque a gente tem que ter prazer, né, tem que ser algo bom. Ela precisa se sentir aceita, ela precisa que o parceiro consiga olhar para ela, e mesmo com as limitações e com as questões particulares de cada um, e respeitar isso, respeitar o tempo dela, né? Porque eu vejo assim, muito nos casais, hoje em dia a gente vê muito separações dos casais jovens, né? Então eu vejo muito disso também nessa transição de fase de idade, assim, que eu digo assim, do adulto jovem para um adulto mais maduro. Existem separações, e existe muito também, porque a parte sexual influencia muito na relação. Né? Então quando a mulher começa a não aceitar muito a relação com o parceiro muitas vezes começa a procurar fora, e aí termina os casamentos e os relacionamentos, né? E a gente estava conversando há pouco tempo atrás, que você me falou que teve um casal que te procurou no consultório, né? E muitos casais não sabem disso, né? Que existe um profissional, né? Que faz uma conversa entre o casal para identificar onde que está o problema, se é no homem, se é na mulher, ou se realmente é no casal em si, né? E você trabalha nisso. Como é que funciona esse processo? A dificuldade, justamente eu acho que é por causa dessa dificuldade de você desenvolver esse diálogo, os casais eles se constrangem. Como assim? Eu vou procurar um profissional para dizer que a nossa vida sexual não está funcionando? Existe um preconceito também. Sim. E aí eles se constrangem e não tentam, não procuram ajuda, né? E inicialmente a gente começa com o casal, para entender, os dois precisam resolver as questões da relação deles, né? Porque o que eles vão viver na questão sexual, ele vai ser um reflexo de tudo que é construído, né? E aí a gente começa ali com o casal, como se fosse um processo de terapia de casal, vamos dizer assim. Ali tu conhece o histórico sexual e da de união tudo. Deles, e aí através dessa conversa você começa a identificar onde estão os fatores que negativos. influenciam, né? A mulher pode ter as suas questões pessoais, emocionais. Ou disfuncionais. Exatamente. Então, a gente é um trabalho multiprofissional, né? Multiprofissional. É multiprofissional. Você precisa entender se biologicamente você está funcionando como deveria, vamos dizer assim, né? E aí entender as questões emocionais e psicológicas que estão determinando a forma que você se comporta, né? Porque a mulher, ela precisa conseguir expressar o que ela está sentindo, mas se o parceiro não tiver a capacidade de acolher o que ela tem para dizer e conseguir olhar sob a perspectiva não do que ele deseja e não do que ele espera. Mas é exatamente isso, né? Que eu quero passar para o meu público, exatamente isso, porque eu tenho que entender a parte da mulher também. Né? E ser um companheiro com ela também, né? E aí ter um profissional que auxilie eles a conseguir olhar de uma outra perspectiva, né? Faz toda a diferença. Então esse casal, né, que a gente estava conversando, eles iniciaram um processo, era algo, eles tinham algumas questões da relação deles que não estava resolvida, que também estavam influenciando, mas chegou uma altura que a mulher entendeu que era ela com ela mesma. Então a gente deu continuidade no processo terapêutico dela, com ela, resolvendo as questões particulares. E aí, nesse momento, eles já tinham entendimento do que de fato estava determinando toda aquela situação que eles estavam vivendo. Então, a forma que ele acolhia, ele desenvolveu empatia, né? Uma sensibilidade muito maior. E aí, eles foram avançando até que ganharam alta e passaram a usufruir, né? Então, o processo todo começa com o casal e você identificando aonde está a causa. Você pode trabalhar unilateral ou pode continuar todo o acompanhamento com o casal também. Exatamente. Bacana nisso. Dessa forma que a gente faz. E aqui também aparece, né, o caso da mulher que me procura,
com disfunções sexuais, atrofia vaginal, então a mulher ali com 50 anos também entra na menopausa. Com isso vem todo esse desequilíbrio hormonal e fisicamente acontece muito da diminuição do desejo sexual e também a atrofia vaginal, por conta da falta de lubrificação. E aí elas chegam aqui no consultório trazendo essa situação, muitas vezes sempre, né, envergonhadas por conta disso, e junto elas trazem essa questão do parceiro. Meu marido ele não entende, acha que é frescura, já ouvi falar isso, que eu não quero ter relação com ele. A famosa dor de cabeça. É o escape. A famosa dor de cabeça. Eu não quero ter relação, mas não é isso. É que realmente é muito dolorido. Não é prazeroso. Não. E a relação tem que ser prazerosa, né? Eu choro durante a relação, eu já ouvi dizer isso. E com isso a gente acabou abandonando. E claro, né, quando a mulher abandona, né, não tem mais relação, essa musculatura ela vai fechar cada vez mais. Sim. E aí entra totalmente a parte psicológica de novo. E algumas questionam, eu posso trazer meu marido aqui para você explicar para ele o que está acontecendo? Sim. E eu pode trazer, eu explico, só que sempre eu encaminho essa paciente também pro psicólogo, né? Porque eu não consigo resolver. Exatamente. O tratamento dessas disfunções envolve uma equipe multidisciplinar, do médico ginecologista, que a mulher tem que estar em dia também, até por conta da questão do desequilíbrio hormonal, quem vai resolver é o médico ginecologista. O fisioterapeuta pélvico que vai resolver a parte física ali da musculatura. E aí, assim, a musculatura do assoalho pélvico, vou mostrar aqui pra vocês entenderem. Olhando essa figura aqui, ela forma o fundo da nossa pelve. Então, tanto os homens quanto as mulheres têm essa musculatura e têm a mesma função, tá? A função dele é segurar os nossos órgãos pélvicos, sustentar os nossos órgãos pélvicos e também auxilia na continência urinária, ou seja, para não perder xixi, a continência fecal para não perder fezes e também na função sexual. Geralmente quando a mulher apresenta alguma dessas disfunções é porque alguma coisa aqui nessa musculatura não vai bem. A musculatura pode estar fraca, pode estar com falta de resistência, pode estar tensionada, a mulher pode ter um trauma perineal, né? Principalmente as que passaram por parto normal, às vezes teve laceração ou uma episiotomia que altera totalmente a função da musculatura. Isso no parto normal ou na cesárea também? Na cesárea também é um fator que contribui para a disfunção. A gestação em si é um fator. Não só o parto. Não, a gestação só o parto. Todo. A gestação como um todo. Porque ele sustenta os nossos órgãos pélvicos. Na gestação, mais aquele sobrepeso, né? Exatamente. Tem bebê, líquido, placenta. Então a musculatura ela vai ficando fraca. E aí quando aparecem as disfunções pélvicas, entendeu? O trabalho da fisioterapia, a mulher sempre vem para uma avaliação, eu faço uma avaliação funcional da musculatura. Eu vou ver se está precisando de fortalecer, de dar resistência, potência muscular, ou se essa musculatura está muito tensa, se tem que relaxar. E a partir disso eu vou definir a proposta de tratamento, com recursos terapêuticos dentro da fisioterapia pélvica e equipamentos. A gente tem eletroterapia, biofeedback, terapia manual, uso de cones vaginais, dilatadores, bolinhas de Benoit. Então, Sara, o que tu tem para dizer pro pessoal, então? Procurar esses serviços psicológicos, qual é o primeiro ponto do casal, o que eles devem conversar? Qual é a linha de conversa deles? A gente costuma dizer que a pessoa só procura ajuda quando a situação geralmente está realmente extrema. Está no limite, né? Está no limite. Mas eu diria assim que o ideal seria procurar ajuda no início, quando começaram a surgir algumas questões. E isso pode ser no início da vida sexual, como pode ser mais pra frente, né? A mulher tem a questão também que... sexualmente, psicologicamente, a questão para a mulher é da reprodução, de gerar uma vida. Isso influencia muito o comportamento da mulher, né? E aí quando ela chega na menopausa, peraí, agora eu não posso mais ser mãe, então pra quê? Por quê? Como, né? Qual a necessidade disso? Então ter desenvolver esse diálogo, conseguir olhar para o seu parceiro, né, e expressar o que você sente em relação a isso, conseguir até não ter vergonha de dizer, puxa,
agora eu não posso mais gerar uma vida, e isso me deixa triste, né? Então conseguir expressar o que sente, e o parceiro, por sua vez, conseguir acolher isso, né? Entender, né? Entender ela, e se juntos, né? E o homem também tem as questões dele, né? Eu digo assim que eu acho que a partir desse vídeo aí pro meu público, eles vão começar a identificar os sintomas que a mulher pode vir a sentir. E muitas vezes a mulher não sente isso, não sabe o que está acontecendo com ela. Sim. E eu acho que é legal de informar o homem também, para ajudar a sua parceira a identificar isso. Olha, meu companheiro está sentindo isso, olha, você deve procurar uma fisioterapeuta, né? Um ginecologista, já falou urologista, um ginecologista, né? E através disso, havendo um problema psicológico, alguma coisa que a mulher, muitas vezes a mulher também não pode não entender isso, não aceitar também, né? Sim, não entende. E aí o companheiro induzir ela, Sim. fazer ela entender que ela precisa de um multiprofissional para... Sim, e fazer isso de uma forma que ela se sinta valorizada. Exato. Porque isso faz toda a diferença, né? Exatamente. Porque o homem colocar isso num tom de cobrança, de poxa, eu tô precisando receber e você não... isso vai fazer com que ela se sinta ainda mais inferiorizada, mais insegura, se constranja ainda mais e não vai servir como um impulso para que ela possa procurar ajuda. Sim. Agora, se ele se coloca numa posição de valorizar, de poxa, eu vejo de que é entender, importante, saber. né? Para mim é importante, mas eu quero que seja para você algo bom, positivo também. E aí muda. Né? Muda o posicionamento e isso acaba servindo de incentivo. E aí essa questão emocional que a mulher precisa, eles se aproximam, né? Porque a mulher ela se sente próxima do parceiro quando ele se interessa por ela, né? Se interessa pelo que ela está sentindo, pelo que ela está pensando. E aí isso faz uma ligação emocional, né? Então, quanto mais emocionalmente a mulher se sentir ligada e próxima ao seu parceiro, e até protegida, melhor. E isso, a gente precisa sentir isso. A mulher tem essa necessidade, Sim. né? Então, isso vai refletir na questão sexual muito, né? Então, a forma que eles vão se curtir e desfrutar disso tudo vai ser muito melhor e muito mais prazerosa. Legal, Sara. Paty, então assim, o pessoal procurar um fisioterapeuta pélvico, quais são os primeiros sintomas que a mulher deve procurar? E o homem também, né? No caso, eu sempre falo que a prevenção é o melhor remédio, né? Então, Então, antes de acontecer qualquer coisa, tu já tem essa ideia que tu tem que trabalhar com a sua musculatura. Exatamente. Começar por esse ponto aí, então. Exatamente, né? A mulher, para evitar, preventivo. A mulher, ela pode fazer uma avaliação da musculatura, né? E aí a fisioterapeuta vai programar um treino para ela fazer em casa, se ela não tem nenhuma disfunção ainda, para trabalhar nessa prevenção. Quando aparece as disfunções já também, né, nos primeiros sinais. Então, o que acontece muito, que eu vejo aqui no consultório, às vezes a mulher ela tem a perda de urina, por exemplo, na tosse, na gargalhada, e aí ela fala, só foi um pinguinho. Pensa que é natural. Começa pelo pinguinho, né? Tudo começa pelo pinguinho. Mas qualquer perda urinária, né, em gotas ou em jato, é uma disfunção já e tem que prestar atenção, né? A mulher com dor na relação não é normal, né? Se começou com dor, tem que consultar com o médico e ver também, né, essa parte muscular, como que tá, o que precisa ser feito. Às vezes a mulher tem uma tensão muito grande da musculatura, aprender a relaxar, ganhar consciência corporal e perineal para melhorar essa situação. Então, bacana, meninas. Obrigado pelo nosso bate-papo aqui. Só mais uma coisinha, né? Os homens também apresentam essas disfunções pélvicas, que é a ejaculação precoce e a disfunção erétil. E também, né, tá ligado ao fator psicológico e muscular, né? Então, o homem também pode ter essa fraqueza da musculatura. E aí... Gerar todas essas disfunções. Gerar todas essas disfunções. Então, isso também é um serviço para fisioterapeuta. E para psicóloga. Também, com certeza. É que muita disfunção do homem nesse sentido é psicológico também, né? Muito. Porque, na verdade, é um construto sócio-histórico, né? De que o homem tem que ser viril, que ele tem que funcionar e que ele tem que ser, né, o macho alfa, vamos dizer assim. E aí, quando... de repente surge, puxa, ele se desestrutura psicologicamente, né? Então é como se ele deixasse de ser o que ele foi a vida toda, o que ele se construiu como sujeito, eu sou, né? E aí isso é um baque, precisa se redescobrir,
né? Aí já entra o outro lado, daí a mulher também tem que entender o homem. Exatamente. Aí invertemos os papéis, né? Invertemos os papéis. Então, assim, é uma troca, né? Como toda relação precisa haver essa troca de um conseguir olhar para o outro, né? Sim. E se colocar, desenvolver a empatia. Isso é essencial em qualquer relação. Começa na conversa, né? Sim. Aí tu tem que ter aquela sincronia entre o casal também. Né? Exatamente. Senão começa aqueles problemas depois, mais pra frente. Bom, pessoal, então por hoje era isso. Uma informação para os homens e para as mulheres, para suas companheiras também. Passe para suas companheiras para assistir esse conteúdo. Um abraço e até o próximo. Obrigada. Obrigada. Tchau.